coisa é a constatação de fatos. Tá, o Rubio falou hoje, isso é o começo. Se o Brasil dobrar a aposta, se Lula dobrar a aposta, se Alexandre de Moraes dobrar a aposta e os ministros do STF, parte deles dobrarem a aposta, vamos ter sanções piores e vamos ter outros ministros incluídos nisso. E eu não desejo isso. Eu desejo paz. Eu desejo que o Brasil prossiga a sua caminhada em paz, ganhe a eleição quem tiver o voto do povo. Nada de canetada, como diz aí, nada de WO, nada de tirar alguém por canetada e por perseguição. Vamos seguir em frente, gente. Essas são verdades que eu estou colocando aqui. Não desejo isso para ninguém. Com muita honestidade, desejo uma solução. É só o começo. Graça e paz. Sou o profeta pastor Marconi Silva. Ai daquele que faz injustiça, porque o dia do Senhor está próximo sobre todas as nações. Obadias capítulo 1, versículo 15. Hoje vamos falar sobre um tema que está estremecendo os bastidores do poder e revelando um cenário profético que muitos não estão enxergando. O pastor Silas Malafaia declarou em alto: a lei contra Moraes é só o começo. Essa fala aconteceu após o mundo tomar conhecimento de que o nome do ministro Alexandre de Moraes foi incluído em um sistema de sanções norte-americano, a chamada Lei Magnitsky. Mas o que significa? E por que esse momento está sendo considerado um divisor de águas na história política e espiritual do Brasil? A resposta pode estar ligada não apenas à política externa dos Estados Unidos, mas ao cumprimento de profecias bíblicas. Afinal, a própria Bíblia alerta que os sistemas humanos seriam sacudidos, que governos seriam julgados e que o poder não ficaria impune diante de Deus. E se o que estamos vendo for apenas o primeiro passo de algo maior, uma reação em cadeia, uma queda de máscaras e um realinhamento das nações sob os olhos do Senhor, Malafaia, como uma voz de influência cristã, fez questão de deixar claro: Jude, não brinquem com a liberdade. Isso não vai terminar bem para quem abusa do poder. A frase ecoa como um alerta tanto no campo espiritual quanto no político. Fica comigo até o final, porque o que está acontecendo agora pode ser um prenúncio de eventos ainda mais profundos. Comente: Deus está revelando tudo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está por trás dessas sanções. Chatuí. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e hypar nossos vídeos. Isso ajuda demais na missão de espalhar a verdade. E não se esqueça de visitar nossa loja. Tem produtos ungidos com propósito e prontos para te abençoar. Link está na descrição e no comentário fixado. Alexandre de Moraes está recebendo a recompensa de todos os seus atos desses últimos anos. Eu postei, de 2022 para cá, mais de 40 vídeos denunciando e chamando ele de ditador da toga por suas atitudes, rasgando sucessivamente a Constituição, promovendo perseguição política vergonhosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você observar, eu venho denunciando agora, do dia 10 de julho para cá, tem mais de 10 vídeos meus dizendo do que poderia acontecer tanto com Alexandre de Moraes quanto com o Brasil. Se você pegar o documento, o que menos tem no documento é economia. O que mais tem é censura, liberdades. Isso é caro para as nações mais democráticas do mundo, não é só a América. Então, Alexandre de Moraes, lá diz STF no documento, mas nós sabemos que Alexandre de Moraes emitiu ordens secretas e ilegais contra plataformas americanas, ameaça de multas milionárias, a gente brasileira que tem cidadania americana. Gente, para pensar, não é bravata, não é questão de direita ou esquerda. Só para pensar um pouquinho. Como, num Estado democrático de direito, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião? Isso é um absurdo. A censura é vedada.
Artigo 220, parágrafo 2º. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição, a liberdade. E deixa eu dizer uma coisa, liberdade de expressão para todo mundo falar a mesma coisa é ditadura da opinião ou ditadura do falso consenso. Então, Alexandre de Moraes estabelece censura, promove perseguição política de um inquérito que é uma farsa de pseudo-golpe, mantém a delação do coronel Cid, que tinha que ser cancelada, porque ele quebrou o acordo de delação que diz a lei. Ele manteve porque a denúncia do procurador-geral está sustentada nessa falácia dessa delação que foi mudada. Então, essa lei que vem contra ele, que não é uma coisinha fácil e que não é uma brincadeirinha, é o princípio. Se você vê a fala do Rubio, isso aqui é o começo. Gente, eu não quero sanção nem para Alexandre de Moraes, nem para o Brasil, nem para ninguém. Mas eu fiz um vídeo agora que eu postei, ao invés de ficar com bravata e com narrativa política, qual é a solução? Vamos lá, a solução é, número 1, acabe com esse inquérito que é uma farsa. Número 2, uma anistia ampla e total, que é a atribuição do Congresso Nacional, artigo 48, inciso 8 da Constituição, concessão da anistia. Lembrando que o Brasil fez anistia de 1961 a 1979, sabe para quem? Para guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador, gente que queria dar golpe real e transformar isso aqui numa nação comunista. Teve uma anistia total, que é concessão. Se fizer isso, se acabar com essa farsa de perseguição política e de um inquérito sem pé e sem cabeça de golpe, se der uma anistia ampla e geral, eu tenho certeza que o presidente americano suspende essa lei violenta contra Alexandre de Moraes, acaba com sanções econômicas. Aí tem um outro lado da moeda. Qual é a segunda parte dessa história? Lula tem se aliado com nações anti-mundo ocidental, Irã, China e Rússia. Manda ele parar de falar bobagem, bravata, e ele está querendo arrumar um bode expiatório externo para justificar a incompetência do seu governo. E a China já avisou, saiu aí, se eu não estou enganado, no Metrópolis. Nós não vamos comprar mercadoria excedente da América não, porque eles já estão com problemas lá. Então vamos botar o pé no chão e juízo, acabar com bravata à la Venezuela, de um nacionalismo fajuta que não passa de um negacionismo. Vamos acabar com esse inquérito, vamos dar anistia que o problema vai ser resolvido. O resto, blá, 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 que nós vamos ficar aqui. Pastor, o senhor colocou que essa é uma das medidas que podem vir. Essas medidas que estão sendo ali estimuladas, digamos assim, né, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, né, e outras pessoas que a gente não conhece, elas não são medidas contra o país, e que outras medidas podem vir além dessa, que já é uma medida bastante dura, né? Andresa, com todo respeito, você faz um papel importante de perguntar. Tem jornalista que pergunta e quer dar resposta. Isso é um negócio sério para mim. Você apenas faz uma pergunta e deixa a gente responder. E é isso aí. Deixa eu te falar. Você acha que Paulo Figueiredo, e de que Eduardo tem poder sobre o presidente americano? Hipótese alguma. O americano não julga através de narrativa, de falácia. O americano é outra dimensão. Aqui no Brasil, a política é cheia de narrativas. Então, narrativa daqui, narrativa dali. O americano trabalha com documentação e fatos. Então, o presidente... Eduardo, sim, o que é que você está falando? Estão perseguindo o seu pai? Paulo Figueiredo, como é que é? Estão fazendo censura? Não. Você tem que lembrar... retaliações a plataformas americanas, de ordens de censura secretas e ilegais, que ninguém quer tocar nisso, que ninguém quer falar nisso. Então, com muito respeito, o trabalho do Eduardo, o trabalho do Paulo Figueiredo, agora vem me dizer que são eles os responsáveis? Hipótese alguma. Os responsáveis por isso são as ações do senhor Alexandre de Moraes, respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, e as ações populistas de narrativas imbecis de Lula para esconder o fiasco do seu governo.
Essa que é a questão. Lula vem criticando americano. Não, porque o dólar... Gente, eu fico até com vergonha de falar isso aqui. É porque o dólar... Quem decidiu que o dólar é moeda padrão? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faz o Brasil passar vergonha internacional com uma burrice e uma ignorância dessa. Essas que são as questões. Isso vai muito mais além do que Eduardo e Paulo Figueiredo, por mais que eles tenham mostrado documentos, que eles devem ter mostrado, com certeza. Agora, acreditar que são eles os responsáveis por isso, não dá. É documento, é prova para o americano tomar uma atitude dessa. Que outras medidas poderiam vir caso essa listinha que o senhor colocou não seja atendida, né? Para quem chegou agora, o pastor disse anistia, né? Para o Bolsonaro. Anistia, acabar com esse inquérito. Não sei o que falei, não. É o documento do presidente americano e a fala do Rubio hoje. Tá? Anistia geral e restrita, acabar com essa farsa de perseguição política de golpe, que não é só a Bolsonaro, mas a toda a direita. O Lula parar de se aliar com nações anti-mundo ocidental. Aí nós vamos ter uma solução para essa questão. E outra, eu estou falando de sanções... Qual as medidas, pastor, o senhor diria? Porque também, diante dessa lista aí, é melhor entregar o Brasil para os Estados Unidos comandarem de uma vez. O chefe da OTAN, Andresa, o chefe da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, abriu a boca e disse: a Europa pode retaliar o Brasil com sanções de 100%. Por quê? Olha só, há uma rixa entre europeus e americanos, isso é antiguíssimo, tá? Mas quando se trata de direitos humanos e liberdade dos povos, eles se alinham. Então, se acham que apenas uma canetada ou uma sanção do presidente americano acabou por aí, já foi dito por eles. Esse é o início de um processo. Podem aumentar essa taxação, pode vir retaliação da Europa e retaliações sérias sobre outras autoridades brasileiras com essa lei que alcançou agora o ministro Alexandre de Moraes. Não sou eu que digo, não. São os fatos que foi posto na mesa pelo Rubio, tá? Na fala dele hoje e nas falas que vêm sendo, não é, construídas pelo presidente americano e pelo seu secretário. Essa que é a verdade. Pastor, o senhor conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, qual que é a avaliação dele dessa questão? Eu não posso perguntar para ele, porque ele não pode falar, mas para o senhor ele pode. Deixa eu te falar, eu não falo com o Bolsonaro, deve ter uns 4 ou 5 dias, por aí que eu não devo falar, é por aí que eu não falo com ele. Tá? Muito soluço, sabe? E tosse, então ele estava esses dias com muita dificuldade para falar. Mas o presidente, o que ele vê, o Andresa e a Natália, para pensar. Uma coisa é uma pessoa ser condenada e saber que está errada. Outra coisa é você saber que é uma injustiça de perseguição política, nada mais, nada menos do que isso. Poxa, eu podia linkar aqui para vocês e provar. Eu já falei isso tantas vezes. Eu vou dizer algumas coisinhas para vocês para poder consubstanciar por que esse inquérito é uma farsa. Vamos lá? Entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou para as autoridades do governo Lula 30 alertas que poderiam haver manifestações violentas em Brasília. Nenhum alerta falava em tentativa de golpe. Aqui é a primeira, ok? Segundo, 220 câmeras em Brasília. Cadê as imagens que seu Flávio Dino escondeu ou apagou para ver quem é quem? Vocês acham que um inquérito de golpe se julga pessoas do pacote? Um golpe tem que ter a função de cada um. O que cada um participou, onde que? Querem me convencer que idosos de 71 anos, 70, 67, donas de casa, queriam dar golpe? Eu já disse aqui, a esquerda fez manifestações piores do que o dia 8, com pessoas feridas, com policiais feridas, e não aconteceu nada. Eu não sou a favor de baderna que quebra o patrimônio público, e tem lei para isso.
Dano ao patrimônio público tem lei, apesar que nunca ninguém da esquerda foi preso por dano ao patrimônio público. E eu não concordo com dano ao patrimônio público. Agora, golpe contra patrimônio público não existe, gente. Eu posso continuar linkando. Você quer ver uma outra? Alguém da imprensa, que não foram vocês, plantaram uma incentiva de uma farsa chamada fake news. Minuta de golpe. O que é minuta de golpe? Um documento de hipótese de Bolsonaro para os comandantes militares baseado na Constituição, artigo 142, a lei e a ordem, do artigo 136 ao 139, estado de sítio e estado de defesa, e para implantar estado de sítio e estado de defesa tem que consultar o Conselho da República e a aprovação do Congresso Nacional. Você já viu alguém dar golpe com Constituição? Não tem minuta de golpe. É um documento, e o ex-comandante do Exército falou isso no depoimento à Polícia Federal e falou isso agora diante dos ministros do STF. Eu podia continuar esse assunto para mostrar que é uma farsa de pura perseguição política Bolsonaro, nada mais e nada menos. Então, acabem com isso, que não sou eu, não. Pega o documento do presidente. É uma vergonha americano. É uma vergonha internacional para o Brasil. Tá? Essa caça às bruxas e perseguição ao presidente. Aí na outra parte ele fala do que eu já coloquei aqui, da questão de censura, ordens de censura ilegais e secretas às plataformas americanas. Essas que são as verdades. Não estou tapando o sol com peneira, nem fazendo jogo político. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. As ações de hoje, né, o que a gente saiba, estão concentradas no Alexandre de Moraes. A expectativa, né, dos senhores é que elas se ampliem para outros ministros do Supremo? Olha, eu já disse aqui, repito, eu não desejo isso nem para Alexandre de Moraes. O que o senhor deseja para o Alexandre de Moraes? O que eu desejo é que ele se arrependa, volte atrás e acabe com essa palhaçada. Até para ele ser beneficiado. É o que eu desejo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou duro, eu sou veemente no meu discurso, na defesa do que eu acredito, mas eu sou um cristão. E eu não quero mal para ninguém. Eu não desejo mal. Legal, Alexandre de Moraes está ferrado. Não. Eu não quero ter expectativa. Uma coisa é a constatação de fatos. O Rubio falou hoje, isso é o começo. Se o Brasil dobrar a aposta, se Lula dobrar a aposta, se Alexandre de Moraes dobrar a aposta e os ministros do STF, parte deles dobrarem a aposta, vamos ter sanções piores e vamos ter outros ministros incluídos nisso. E eu não desejo isso. Eu desejo paz. Eu desejo que o Brasil prossiga a sua caminhada em paz, ganhe a eleição quem tiver o voto do povo. Nada de canetada, como diz aí, nada de WO, nada de tirar alguém por canetada e por perseguição. Vamos seguir em frente, gente. Essas são verdades que eu estou colocando aqui. Não desejo isso para ninguém. Com muita honestidade, desejo uma solução. A gente acompanhou que assim que o presidente americano, Donald Trump, anunciou que aconteceria o tarifaço lá em 9 de julho, né, agora, enfim, que valeria a partir do dia 1º de agosto agora, ele agora, nessa tarde, já assinou e vai realmente acontecer o tarifaço dos 50%, né, agora na sexta-feira, mas desde que ele fez esse anúncio, as pesquisas vinham mostrando uma reação positiva ao que as respostas que principalmente o presidente Lula vinha dando. Então, uma popularidade, né, melhorando no caso ali que estava muito ruim, principalmente depois da situação com IOF, aí veio na esteira ali positiva para o governo a partir do discurso da taxação dos ricos, e aconteceu o tarifaço e teve essa reação positiva em relação ao governo Lula. O senhor acredita que é positivo para a direita, para algumas partes da direita muito mais próxima a Jair Bolsonaro, de defender o presidente Trump, que isso não pode causar mais ainda um afastamento da direita e uma aproximação às reações do governo Lula da esquerda, e claro, obviamente sempre pensando em 2026, que tem eleição federal chegando?
Ô, querida, com muito respeito a você, essa é a narrativa da esquerda. Querer dizer que nós estamos aqui defendendo Donald Trump. Eu não estou defendendo o presidente americano porcaria nenhuma. Eu estou fazendo constatação de fatos. Não pode transferir culpa para Bolsonaro e para Eduardo. Isso é um jogo da esquerda, da narrativa que eles constroem. Lula, no início, até ganhou. Poxa, falou em rede nacional, fez campanha política no horário da rede nacional que o presidente convoca, deu entrevista de 8 minutos para o Jornal Nacional, aí veio com o discurso nacionalista e o povo é levado no princípio. Depois, o povo começou a ver e disse, não é bem assim não. A minha rede cresceu em número, eu ganhei 100 mil pessoas do dia 9 de julho para cá. O Eduardo cresceu em número e a questão na rede social começou a inverter. Olha, você quer que eu diga também uma coisa para você? Eu não me sigo por opinião de rede social. Agora, eu não aceito o rótulo de jogada, não é de vocês, mas de narrativas, como se nós estivéssemos apoiando o Donald Trump. Não! Não vamos inverter. A culpa disso daí é o alinhamento de Lula com nações anti-mundo ocidental. A culpa disso daí são as perseguições de Alexandre de Moraes, apoiadas pelo STF, de perseguição a Bolsonaro, de censura a redes sociais, de estabelecer no Estado Democrático de Direito o crime de opinião. Quem faz essa aberração é Alexandre de Moraes. Esse é o cerne da questão. É só ler os documentos. Ler o documento agora do presidente americano, também o documento agora do secretário Rubio, que é essa a verdade. Eu não estou aqui apoiando nada contra meu país. Eu estou fazendo uma constatação da realidade e da verdade dos fatos, que não vamos tapar só com peneira, nem tampouco com discurso nacionalista barato que não leva a lugar nenhum. É essa aqui a questão, vai por mim. A questão direita, esquerda, não, é a verdade. A verdade. Agora, olha só uma coisinha que eu acho interessante. A esquerda no Brasil apoiou com unhas e dentes uma anistia ampla, geral e restrita, como eu disse, para guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador e gente que queria dar golpe e transformar o Brasil numa república comunista. Eles apoiaram isso, gente. E agora, por pura perseguição política, são contra a anistia de idosos, aposentados, mulheres. Qual foi a metralhadora e a bomba que foi encontrada com essa gente? Bolsonaro estava na América, golpe da Disney. Minha gente, tem cabimento. Ninguém está aqui a favor de presidente americano. Eu estou aqui a favor da verdade. Ei, povo precioso de Deus! Tá sentindo que chegou a hora de abençoar a sua vida com algo especial? Então presta atenção. A nossa equipe está ligada no que há de melhor vasculhando o Brasil e o mundo para te entregar ofertas de excelência, com preço justo e um atendimento que abraça, cuida e honra a sua fé. Quer que chegue direto na sua casa, no seu trabalho ou até no monte onde você busca o Senhor? Pode contar com a gente. Vai à nossa loja, olha com calma, escolhe com propósito e deixa que a gente faz o resto com todo o carinho do céu. E não se esquece de conferir a descrição e os comentários fixados. Tem bênçãos preparadas só para você. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e antes de me despedir, quero te fazer um convite do coração. Entra no nosso grupo de oração. O link está aí nos comentários. É um espaço ungido, cheio de testemunhos, campanhas proféticas e gente de fé caminhando junta rumo à promessa. A palavra diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Quando o povo de Deus se une em oração, o céu responde, os impossíveis se rendem e os milagres florescem. Então segura firme, não solta da mão de Deus e segue com o coração cheio de esperança, porque o melhor dele continua por vir. Até o próximo vídeo e que a paz, a graça e a alegria do Senhor
invadam a sua casa e te acompanhem em todos os seus caminhos.